Oi, gente! Está começando mais um Drops de Design, conteúdo desenvolvido pelo programa de pós-graduação da Unicinos e que reflete sobre as relações entre as práticas e as teorias que emergem do design. Hoje o nosso tema é design e bem-estar e para essa conversa, então, a gente chamou o Leandro, professor Leandro, como entrevistado, que atua como professor e pesquisador do programa de pós-graduação de design. Tudo bem, Leandro? Tudo certo, Ana. Eu sou Ana Maria Copete, mestranda em Design Estratégico pela Unicinos, e junto do professor Felipe Campelo, igualmente professor do programa, vamos mediar essa conversa. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Então, tá. Como aqui a nossa dinâmica ela é bem direta, né? São mesmo drops de conhecimento. Eu já queria iniciar, então, perguntando para o professor Leandro. Nos últimos anos, diversos campos de conhecimento vêm tratando de temas como a qualidade de vida, o bem-estar e a busca pela felicidade, entre outros. Como tu vê a contribuição do design nessa promoção do bem-estar? E que novo campo de conhecimento é esse? Se puder nos trazer alguns exemplos. Sabe, é engraçado quando eu falo que design para o bem-estar é um campo emergente. Muita gente me diz, mas o design sempre se preocupou com o bem-estar, né? Nunca se projetou para o mal-estar. Eu disse, bem, criar um campo que se chama design para o bem-estar significa que a gente está cravando uma bandeira, né, em um momento importante para que todo mundo possa entender que nesse momento histórico, né, a gente projeta com teorias e métodos que explicitamente procuram fomentar o bem-estar. Então, é uma área que vem, digamos assim, derivada de todos aqueles estudos de design, emoção, que a gente viu aparecerem no design desde os anos 90, né? Mas justamente propondo uma espécie de uma transição, porque o design, digamos assim, na última década, foi que a gente conseguiu assim começar a trabalhar com esses métodos voltados para o bem-estar. Até então, o foco era muito em experiências situacionais. Aí que está a transição, né, Ana? Por que a gente diz isso é o design para o bem-estar? Porque isso não é aquele design voltado para emoções, para experiências situacionais. É um design comprometido com a qualificação das experiências no longo prazo, né? Eu acredito que os exemplos mais consistentes que venham para nós vêm da arquitetura, por incrível que pareça, né? Design para o bem-estar vem da arquitetura, da psicologia também, que são áreas que há bastante tempo desenvolvem projetos aplicados, voltados para o desenvolvimento desse bem-estar duradouro, né? Então é bem fácil de imaginar a arquitetura pensando nos interiores, né, dos lugares que as pessoas vivem, que trabalham, como esses conhecimentos sobre bem-estar já vinham sendo aplicados há mais tempo, e na psicologia desde o pós-guerra, desde depois da Segunda Guerra Mundial, é que apareceu assim essa levantada de bandeira de não trabalhamos só com transtornos, né, vamos trabalhar para desenvolvimento assim positivo e saudável das pessoas. Leandro, qual é a relação que se estabelece entre pesquisa e projetos focados em design para bem-estar e outros campos de atuação relacionados com a saúde que o design, por exemplo, já aborda? Que tipo de práticas e metodologias elas estão relacionadas a esse campo de estudo? Bem, eu tenho uma visão particular, assim, né, Felipe, quando o pessoal começa a querer discutir o que é o que não é teoria de design, eu sempre digo, teoria de design é tudo que tu consegue levar para o projeto, né? Então, toda teoria que te ajuda a projetar deveria, numa perspectiva assim transdisciplinar, ser vista e aceita como do design ou própria do design. Porque se a gente for procurar na literatura específica da nossa área, é muito incipiente ainda o que existe, né? São aplicações muito parciais. Então a gente vê assim, acredito que aqui no Brasil a abordagem mais conhecida seja aquela do Positive Design, que é do Peter Desmet, da Anna Paulmeyer, aquele pessoal lá da Holanda, né, que vinha já naquela
batida do design emocional. Para nós, para a gente que está assim por dentro, né, aquela ali é uma possível leitura. Mas realmente, quem me pergunta, tá, mas o que mais eu leio assim sobre design? Pois é, eu acho que tem que começar a ler antes disso ter caído no colo do design, porque o nosso trabalho agora, eu acho que é justamente desenvolver a gente se apropriar dessas teorias e desenvolver métodos próprios, né? Porque a grande dificuldade que a gente tem realmente é como é que tu projeta tendo em vista a avaliação do impacto desse projeto no longo prazo, né? Porque bem-estar é isso, não é agora, como eu estava falando, né? A questão do design emocional. Não é dar e passa, não é despertar prazer e desejo por alguma coisa num ponto de venda. É contribuir com um bem-estar duradouro, né? Uma vida melhor para as pessoas. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu vou medir, né, o impacto? Ninguém sabe. E é por isso que a gente precisa de mestrados e doutorados na área, né? Gente que trabalha assim com projetos experimentais e vai ser muito acerto e erro. Uhum. Essa é a verdade. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta que diz respeito à conexão entre essa perspectiva de design para bem-estar e design estratégico, tá? Tu consegue ver essa relação? Onde é que ela se estabelece? Uhum. Vou falar em 3 níveis aqui, assim que na minha cabeça eles estão relativamente claros, tá? Primeiro, assim, a estratégia ela não está necessariamente na entrega, né? Então a estratégia ela está no processo do próprio projeto. Então a maior parte dos trabalhos que eu faço são na área da saúde, né? Se eu ficar esperando assim o SUS, né, para fazer uma grande mudança, eu acho que eu vou ter dificuldade em produzir alguma coisa muito significativa, né? Então eu digo assim, a visão de design estratégico, ela é uma visão que a gente lança sobre o sistema, né? É entender o nosso projeto contextualizado. Então, o que eu digo é, eu posso sim fazer uma intervenção muito pequena com as crianças dentro de um hospital e continuar sendo design estratégico, porque aí que tá, né? A estratégia ela está no processo. A materialização ali, é claro que ninguém faz isso pensando em uma intervenção muito pontual, né? Mas não ser estratégico seria um projeto isolado, observando assim, designer criança, né? Na medida em que eu entendo que o bem-estar dessa criança vem de um conjunto de relações dela, com a família, com a equipe, e que muitas vezes o mal-estar dela não está associado nem à família, nem à equipe, está associado a um plano de saúde que não autoriza determinados procedimentos, né? Mas, então, eu acho que é essa crítica que nos permite ter um olhar estratégico sobre o projeto. Claro que o objetivo sempre é fazer uma abordagem macro, e é nesse caminho que a gente vai. Mas muitas vezes ela acontece com essas pequenas transformações, né? Tu enxergas que tipo de oportunidades de investigação, assim, pensando em alguém que esteja querendo entrar propriamente no campo do design para o bem-estar, como um campo de investigação, seja no mestrado, seja no doutorado, seja no mercado, digamos assim, que tipo de oportunidades tu consegue perceber? O que eu tenho visto, assim, tem muita gente que associa com a área da saúde, porque é meio evidente, né? Eu acho que é uma área que desde sempre assim se destacou pelos trabalhos voltados para o bem-estar, mas eu acho que a gente pode começar e pegar praticamente todos os pontos, né, de aplicação. Eu posso trabalhar numa comunidade pensando em bem-estar social, né, em desenvolvimento do design por dentro de uma comunidade. Eu posso pensar em relações de trabalho no ambiente organizacional. Eu posso pensar nas tantas marcas que procuram hoje se conectar com consumidores a partir do reforço dos seus valores, né? Então, acho que esse é um ponto que para mim é bem claro, assim, mesmo que a gente não faça, que o mercado não faça isso de uma forma muito intencional, no momento em que uma marca se propõe a produzir calçados com materiais reciclados,
vegana, né, que está se conectando com os valores das pessoas, eu acho que fica bem clara assim, essa inclinação a desenvolver produtos que no longo prazo façam com que a pessoa se sinta melhor com ela mesma, né? Então, o meu padrão de vida e de consumo reforça os meus valores, né? Então, na medida em que eu consigo colocar em pequenas coisas do meu dia a dia toda essa carga de valores, a ideia é que o meu bem-estar, né, no longo prazo, ele se eleve. Porque eu sinto que estou contribuindo, né? Eu estou dando exemplo de um espectro ali de valores, né? Poderiam ter muitos aí. Perfeito. Ia perguntar, Leandro, se tu poderia relacionar um pouco esse campo de estudo, então, com a tua pesquisa que tu vem realizando atualmente. Sim. Bem, a minha formação de origem é psicologia, como muitos sabem, não tenho certeza o quanto quem está ouvindo conhece, né? Então eu sempre tenho esse olhar para as pessoas, sim, mas para as pessoas inseridas num ambiente social, né? Então, o trabalho que eu faço é de design para o bem-estar em oncologia pediátrica. E o que eu faço ali, claro, é analisar as experiências que as crianças têm, né, no tratamento, não focar em aspectos da doença, não estou ali para tratar câncer ou para fazer psicoterapia, mas para propor intervenções através do design que qualifiquem o bem-estar das crianças, trabalhando as relações delas com as famílias, o entendimento delas em relação à própria doença, o tratamento, as relações delas com o hospital, com as equipes, facilitando os processos em que elas vão, enfim, estudar ou voltar a estudar na escola em algum momento. Então, é isso que eu digo, assim, que eu estava comentando em relação à pergunta do Felipe, né? O design estratégico aparece ali como o próprio design para o bem-estar. Eu não vejo muito assim como uma relação de duas áreas. Eu vejo como um trabalho único, né? É um olhar estratégico sobre o bem-estar das pessoas. Então tá, a conversa tá ótima, mas como o nome sugere, é um programa mais curto, são drops de design. Para mais conteúdos e reflexões sobre o tema, você encontra outros episódios da série no nosso YouTube e, obviamente, no programa de pós-graduação em design. Então, muito obrigada, professor Leandro Toneto, e muito obrigada, Felipe Campelo, e até mais. Até mais.